Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera do YouTube, tudo bem? Tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo? Continuando aqui a série Discipulado Cristão, né? Vamos para a lição 2. A lição 2 é o projeto de Deus para o homem. Aqui a gente vai abordar sobre a queda de Satanás, a queda de Adão e Eva e os resultados da queda do homem. Vamos lá. Você sabe o que é pecado? Nessa lição a gente vamos fazer uma viagem desde a criação do homem até a queda, para entendermos melhor o que é pecado, né? A gente vai saber estudar o que é o pecado, né? O pecado o que foi o pecado e qual foi as consequências do pecado na humanidade, né? Introdução. Deus criou o ser humano, homem e mulher, com um propósito maravilhoso. Ele desejava compartilhar tudo da sua glória com o homem. Planejava que o ser humano dominasse sobre todas as coisas, juntamente com ele, como seus filhos. Para isso, ele criou o homem à sua própria imagem. A imagem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vocês sabem o que significa a palavra Adão? A palavra Adão no hebraico é Adam. E a palavra terra no hebraico é Adama. E Adão significa homem da terra, ou homem criado da terra, né? Homem da terra. Continuar aqui. Procure no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, e complete. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Interessante que a Bíblia fala assim, ó, façamos o homem, né, conforme a nossa imagem. Então a gente já pode perceber a trindade aí, né, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né. Houve, no entanto, um acidente de percurso no cumprimento deste maravilhoso projeto, a queda do homem no pecado, né, queda do homem. Mas Deus, em sua grandeza, resgatou seu projeto com um plano infalível. Vejamos como tudo ocorreu desde o princípio, né? Vamos ver a história do pecado, né? Como o pecado se iniciou. Né? Mais para frente eu vou fazer um estudo mais aprofundado no canal sobre o pecado, rebeldia de Satanás, mais para frente. Aqui é mais básico mesmo. Primeiro, a rebeldia de Satanás. Antes de criar céus e terra, o Senhor criou os anjos para adorá-lo e servi-lo constantemente. Veja Apocalipse 5, do 11 ao 14. Né? Vou abrir aqui na Bíblia. Apocalipse 5, do 11 ao 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que há neles estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
E os 4 seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, né? A gente vê que existia milhares de anjos, né? Milhões e milhões, né? Anjos são seres espirituais que têm o propósito de cumprir a vontade de Deus, né? Hebreus 1,14 fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para auxiliar os que hão de herdar a salvação. Então, anjos são espíritos ministradores a serviço de Deus, né? Lúcifer, um ser angelical, era um querubim ungido, perfeito e formoso. Ezequiel 28, do 14 ao 17. Vou continuar aqui. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28, do 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então esse é o texto que fala sobre a queda de Lúcifer, né? É interessante que o texto fala pela multidão das suas iniquidades, né? Lá em Ezequiel 18 fala assim, ó, Ezequiel 28, 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Agora 19. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então, por exemplo, assim, fala multidão das suas iniquidades. Né? Tem uma frase que fala assim, o pecado é uma falha e a iniquidade é malandragem. Né? Porque, assim, a iniquidade é quando o coração realmente está rebelde contra Deus, sabe? Quando a gente está pecando conscientemente, né? Muitas vezes pecando repetitivamente a iniquidade, sabe? Pecando sem se importar, né? Aí a gente perde o temor do Senhor, assim, a gente começa e a prática da iniquidade, né? Porque é prática de pecado, sabe? É pecado repetitivos, né? Então, por exemplo, assim, para o inimigo fazer a rebelião que ele fez, ele teve que pecar muitas vezes, sabe? A Bíblia fala que ele enganou a terça parte dos anjos, né? Então, ele teve que pecar muito para fazer isso, né? Então, por isso, pela multidão das suas iniquidades, multidão das suas práticas pecaminosas. Mas ele se rebelou contra Deus, querendo ser igual ao Criador, né? Ezequiel 28, 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, né? E Ezequiel 28, 5. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração, né? E Isaías 14, do 12 ao 14, né? Abre Isaías 14.
10, 14, 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, eu vou continuar a leitura aqui de Isaías. A gente vai ler do 12 ao 14, a gente já leu, né? Agora eu vou ler do 15 ao 20. Aqui, ó. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com ele não te reunirás na sepultura, porque destruíste a terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Então, ele fala que Lúcifer ele quis ser adorado como Deus, né? E até hoje, sabe, o inimigo ele imita a Deus, ele tem inveja da glória de Cristo, né? Até hoje ele tenta receber adoração. O maior objetivo de Satanás é impedir que o ser humano adore a Deus, sabe? Ele cria estratégias para impedir a adoração, entendeu? Ele tenta de todas as formas fazer o ser humano adorar a criação ao invés do Criador, né? Que a gente só deve adorar o Criador, né? Lá em Romanos 1:25 fala isso, quer ver? Eu vou ler para vocês aqui, Romanos 1:25. Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o ser humano, a gente foi criado para adorar ao Criador, né? E não a criação, né? Não as coisas criadas, né? E Satanás, ele tenta de todas as formas fazer com que o ser humano adore coisas criadas. Ele tenta impedir Deus de receber a adoração devida, né? Esse eu creio que é o maior objetivo dele, sabe? Impedir a adoração. Ele tenta ser adorado no lugar de Deus até hoje. Muita gente, infelizmente, adora a Satanás, né? Até hoje. Mas se você está vendo isso aqui, você está recebendo o conhecimento de Deus, né, para adorar o único Deus verdadeiro, né? Lúcifer desejava governar toda a criação acima do trono de Deus no céu. Quando Lúcifer se rebelou, Deus o expulsou do céu, juntamente com um terço dos anjos, que se uniram a ele naquela rebelião. Apocalipse 12:4. Eu vou ler para vocês aqui, Apocalipse 12:4. Apocalipse 12:4. Apocalipse 12:4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu,
as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Vou ler aqui, ó, o 12:7 também. Aqui, ó. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. 12:8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, a gente vê assim, o Satanás e os seus anjos, né, que são os demônios, né, foram expulsos do céu, né, a queda de Satanás. Lúcifer foi lançado à terra, onde é conhecido como Satanás, palavra hebraica que significa adversário ou diabo, palavra grega que significa difamador, né, ou divisor também, né. Separado da glória do Deus Criador, ele perdeu a beleza e a luz que tinha. Ezequiel 28:17. Ezequiel 28:17. Ezequiel 28:17. Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemple. Né? Tornou-se maligno e violento. Ezequiel 28:16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Né? Então ele se tornou maligno, se corrompeu, né? Ele que era um ser de luz, né? Um querubim ungido, ou seja, um querubim de uma posição mais elevada que os demais, né? Se corrompeu e se tornou um ser maligno. Os anjos que caíram com ele também perderam sua glória e tornaram-se espíritos malignos no mundo que Deus havia criado. Né? Mesmo com a sua queda, a ambição de Satanás não mudou. Ele queria destruir tudo de bom que Deus havia dado à humanidade, através de Adão e Eva. Arquitetou então tomar a posição de autoridade que o Senhor dera ao casal. Né? Então a gente viu lá em Gênesis 1:26, né, que Deus disse, e façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Então Deus deu domínio para o homem, Deus deu autoridade, né, para o homem. Mas aí a gente vai ver aqui que o homem infelizmente perdeu essa autoridade, né, com a queda. 2. A queda de Adão e Eva. Deus deu ao primeiro casal, Adão e Eva, autoridade sobre toda a terra, e disse-lhes que tivessem tudo sob o seu domínio. Havia 2 árvores no jardim onde Adão e Eva moravam. Leia Gênesis 2:9 e 17. Vamos abrir aqui, né? Gênesis 2:9. Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu a ordem para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né?
Quais árvores eram essas, né? Pergunta aqui. Então é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A primeira árvore representa a vida e a autoridade do próprio Deus. Assim, se comessem do seu fruto, Adão e Eva seriam cada vez mais preenchidos com a força, o amor e a glória divina. Mas comer do fruto da segunda árvore representava submeter a vida à autoridade de Satanás. Enquanto não comessem do seu fruto, Adão e Eva estariam salvos dos espíritos malignos que enchiam a terra. O domínio de toda a criação sempre seria deles, se obedecessem a Deus. Assim foram instruídos. Gênesis 2, do 15 ao 17. Gênesis 2, do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No hebraico, se a gente for, o que Deus disse aqui foi assim, ó: no dia que dela comerdes, morrendo, morrerás, né? Porque você vê que eles comeram eles não morreram assim, né? Eles morreram espiritualmente, mas Adão foi morrer depois Adão viveu quase 1000 anos, acho que foi 975 anos, se eu não me engano. Então Adão viveu muito tempo, né? Mas assim, a palavra era morrendo, morrerás, né? Porque eles seriam se afastados da presença de Deus, né? Da mesma forma é a gente, né? O pecado nos mata espiritualmente, por isso a gente tem que evitar o pecado. Aqui, ó, achei aqui, ó. Gênesis 5, 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então Adão viveu 930 anos, né? Então era morrendo, morrerás, né? Tava lá. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre isso também. Vamos continuar aqui. Desde o princípio, Deus nos deu livre-arbítrio. Então, eu creio assim, o ser humano ele tem um poder de escolha, né? Ele tem um poder de tomar decisões, porque aí Deus nos julga com base nessas decisões, né? Quando a gente toma decisões erradas, a gente tem mais colheitas, né? É a lei da semeadura, né? A Bíblia diz, quer ver, Gálatas 6... Deixa eu abrir aqui. Gálatas 6, do 7 a 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então é a lei da semeadura, a gente planta o que a gente colhe, né? Então se a gente escolhe plantar coisas erradas, a gente vai colher coisas erradas, né? Essa é e eu creio que a gente tem um poder de escolha, sabe? Deus nos livre. Satanás enganou Eva e disse à mulher que se a segunda árvore não era tão ruim assim. Vamos começar. Satanás enganou Eva e disse à mulher que a segunda árvore não era tão ruim assim. Ao contrário, afirmou que se Eva comesse do fruto, seria como Deus, né? Ou semelhante a Deus, né? Então, o diabo lançou no coração de Eva o mesmo desejo de ser como Deus, que já o havia levado à queda, né? Então, muita gente, eles não querem Deus. Eles querem ser o Deus de si mesmo. Eles querem viver a sua vida. Eles querem satisfazer os seus próprios interesses, né? Filipenses 2:21 fala assim, mas cada um busca o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Cada um busca seus próprios interesses e não o que é de Cristo Jesus, né? Então, muitas pessoas elas não querem ter um relacionamento com Deus por causa disso, porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente chega à revelação de Deus
a gente tem que se esforçar para ser submisso a Deus, né? Porque Deus é a verdade, é a justiça, Deus é perfeito. E para a gente andar na justiça, muitas das vezes a gente tem que negar a si mesmo, né? A Bíblia fala para a gente negar a si mesmo, né? Então muitas pessoas não querem negar a si mesmas, né? Querem ser o Deus da própria vida delas. E elas adoram a si mesmas. E adoram a Satanás, entendeu? Quando você não adora a Deus, você adora o inimigo, adora Satanás, entendeu? É dessa maneira. Não importa se você adora uma imagem, se você adora seu carro, né? Se você não adora o Criador, você está adorando o inimigo, né? Esse é um princípio. Ele não resistiu ao desejo. E Gênesis 3,6 diz que: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ou conhecimento, as traduções falam, né? Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, assim, o conhecimento tem esse poder sedutor, né, também. Alguém pensa, nossa, eles podiam ter caído no pecado sexual, né? Podiam ter caído em algum pecado, mas eles estavam procurando conhecimento, né? Assim, a gente tem essa tendência de pensar que os primeiros seres humanos criados, eles foram homens das cavernas, né? Mas, assim, o Adão era extremamente inteligente, sabe? Adão era extremamente inteligente. O pecado, ele emburreceu o homem espiritualmente, né? O pecado foi emburrecendo o homem, né? Aí, com o tempo, né? Mas eles eram inteligentes, entendeu? E Satanás, quando nos leva a pecar, age da mesma maneira como fez com Eva. Coloca um banquete diante dos nossos olhos, que aguça a visão. Fruta boa, agradável, desejável. Parece haver uma ordem crescente nos adjetivos. Então o inimigo, ele tenta cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, né? Sua própria fraqueza, né? O inimigo sabe a nossa fragilidade, né? As áreas que a gente tem dificuldade, e ele tenta nós nessas áreas, né? Ele nos tenta em coisas que são agradáveis aos nossos olhos, né? Que o nosso coração deseja, né? Ele nos tenta nessas áreas, né? 3. Os resultados da queda do homem. Por causa do pecado, o homem perdeu a glória, a imagem de Deus e domínio sobre a criação. Porque assim, Deus deu domínio sobre a criação para o homem, mas é assim. O homem só domina sobre a criação quando ele é dominado por Deus, né? E a gente vê que o homem tinha a incumbência, né? O dever de dominar sobre a criação, e ele se deixou ser dominado, né? Ele era o Deus criou o homem para ser um regente, para governar sobre a criação, né? Mas aí, só que para o homem governar sobre a criação, ele tem que ser governado por Deus. E o homem se deixou ser governado, né, pela criação, né? Ele não cumpriu o dever dele, né, de dominar sobre a criação. Satanás então tomou o trono que Adão e Eva desocuparam e passou a exercer seu domínio sobre a terra. A morte tomou conta do mundo. Complete Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, né? Por Adão, né? Pela Adão e Eva. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então a gente recebe a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, né? Todos pecaram. Todos nós somos da semente de Adão, né? Se você for pesquisar, a palavra sêmen, ela significa semente, né? Então todos nós somos descendentes de Adão, né? E essa natureza pecaminosa passou a todos os homens, né? E por isso todos pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram, Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E carecem da glória de Deus, outras traduções dizem, né? Então, todas as gerações subsequentes a Adão e Eva herdaram sua natureza pecaminosa. Todos foram submetidos ao poder e o domínio de Satanás, né?
Veja Efésios 2, do 1 ao 3. Vou abrir aqui Efésios. Efésios 2. Efésios 2, do 1 ao 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, né? Por natureza, né? Natureza pecaminosa do homem, né? Herdada de Adão, né? De acordo com o texto de Romanos 1, do 21 a 23, como consequência do pecado, a humanidade se encheu de idolatria, né? Vamos ler aqui o texto, né? Idolatria, Romanos 1, do 21 ao 23, né? Aqui, ó. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis, né? Então é a questão da idolatria, né, que eu abordei. Falei, o inimigo ele tenta fazer com que o ser humano não adore a Deus, né? Adore coisas criadas e não o Criador, né? Imoralidade, versos 24 e 27, né? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, né? De seu erro, né? Então, questão da imoralidade sexual, né? E todo tipo de iniquidade, né? Do 28 ao 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aqui, ó. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, né? A gente não pode desprezar o conhecimento de Deus. A partir do momento que você recebe a revelação divina, você conhece a verdade, sabe? Você tem que lutar para permanecer fiel à verdade, fiel a Cristo. Tomar cuidado para não desprezar o conhecimento de Deus. A Bíblia fala que quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Lá em Lucas 12, 48 fala isso. Então a gente recebe a revelação de Deus, mas a gente tem que guardar essa palavra, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está sendo privilegiado de receber conhecimento de Deus. Então a gente tem que andar de acordo com os princípios, né, revelados na palavra, né? Se esforçar, né, para permanecer fiel a Deus. 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio,
contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então a gente não é só a questão de simplesmente fazer, mas de apoiar também, né? A gente é cristão, a gente tem que defender os valores cristãos da palavra, né? Eu estava vendo sobre o Dietrich Bonhoeffer, né? Escreveu o livro Discipulado, né? Ele era pastor da igreja luterana na Alemanha, né? Ele foi martirizado porque ele lutou contra o nazismo, né? Ele foi mártir do evangelho. Então ele não consentiu com aquilo, né? Ele foi contra. Ele era alemão e ele foi martirizado por isso, né? Então a gente cristão, a gente tem que tomar a posição, né? Defender os valores cristãos, né? A gente não pode consentir, né? E isso aqui também é por desprezar o conhecimento de Deus. A gente não pode desprezar o conhecimento de Deus, né? Porque é igual o Satanás. A gente viu, Satanás estava lá perto de Deus, tal. Certamente ele tinha muito conhecimento de Deus, né? E ele desprezou, então ele se encheu de malignidade, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Conclusão. Mesmo com todos os planos de Satanás, Deus não desistiu do homem por causa do pecado, né? Ao invés disso, ele restaurou o seu plano inicial de sermos seus filhos e compartilharmos do seu trono. Isso é o que Deus nos chamou, cara. Ele nos chamou para ser filhos de Deus, né? Compartilhar o seu trono, né? Planejou salvar a humanidade do poder do diabo, por seu amor por nós é imenso. Na próxima lição veremos a restauração deste plano para a nossa salvação. Seu nome é Jesus, né? Então Deus o plano de salvação, a gente vai ver na próxima lição, né? É o plano de salvação. Então Deus, a gente vai ver que Deus mandou Jesus, né, para nos resgatar dessa situação, né, que a gente estava, né? Atividades da semana. Leia os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis e os 3 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Verso para decorar, né? Gênesis 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E é isso aí, galera. Essa é a segunda lição, né, da série. Espero que vocês estejam curtindo aí, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, quiser acompanhar, ativa o sininho de notificação. Quiser deixar algum comentário também, alguma coisa. Mais pra frente eu vou estar fazendo alguns estudos mais aprofundados aí pra gente. Mas é isso aí, galera. E a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão, de não desprezar o conhecimento de Deus, né? Então a gente tem que se esforçar, né, para seguir a palavra de Deus, né? Vou orar aqui para estar encerrando o discipulado. E obrigado você por ter assistido, né? E espero que você continue firme aí nessa jornada de discipulado. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, obrigado, Senhor, por cada um que viu esse vídeo, Senhor, cada pessoa, Senhor, que tem ouvido a Tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a não desprezar o conhecimento do Senhor, Pai. Que a gente venha se esforçar, Senhor, para guardar, Senhor, a Tua revelação, Pai, que o Senhor tem se revelado a nós, Senhor. Perdoa nossos pecados também, Senhor, porque muitas das vezes falhamos, Senhor, porque somos seres humanos, né? Somos falhos, temos a nossa natureza pecaminosa, mas eu peço que o Senhor venha olhar o esforço, Senhor, e que a gente venha crescer a cada dia, Senhor, em maturidade espiritual, né? E a gente venha ser
filhos bons, né? Compartilhar da tua glória, né? E revelar o Senhor a outras pessoas. Senhor, eu agradeço ao Senhor por cada um que viu esse vídeo. Eu agradeço também por poder estar fazendo esse vídeo, Senhor. E muito obrigado, Senhor. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, Senhor. Porque somente a Ti, Senhor, somente o Senhor é digno de ser adorado, né? Sua palavra diz, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Senhor. Então que a gente venha ter os olhos fixos em Ti, Senhor, e Te adorar, né? Para Te dar a glória devida. Senhor, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e falou!